Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala. Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo te abençoe, que esse canal te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus Cristo. Você já pensou alguma vez quando você foi abrir a Bíblia para ler, puxa, por onde começar, o que fazer, como que eu faço para ler a Bíblia? É sobre isso que eu queria falar nesse vídeo hoje rapidinho. Eu queria dar 3 dicas, 3 maneiras do que você precisa fazer, do que nós precisamos fazer quando nós estivermos lendo a Bíblia. A primeira coisa que eu queria trazer para você é o seguinte: você já parou para pensar, não sei você, mas você já quis alguma vez ser um super-herói? Eu por várias vezes já quis ser o Goku, já quis ser algum super-herói, alguma pessoa em quadrinho que eu gostava. Dificilmente a gente se identifica com os vilões, a maioria das vezes é com os super-heróis. A gente vê sempre o filme, tem um vilão, um mocinho, a gente está sempre torcendo a favor do mocinho, daquela pessoa que vai salvar o mundo. Isso vai gerando uma coisa dentro de nós que não é legal. Quando nós estamos lendo a Bíblia, isso vai sempre gerando em nós uma ótica de que nós somos a parte boa da Bíblia. Nós achamos que nós sempre somos as pessoas boas. Por exemplo, se você vai ler a velha história conhecida de Davi e Golias, você sempre se identifica com Davi, que derrotou Golias, nunca como Golias. Se você vai ver Jesus falando sobre o fariseu e o publicano, talvez você vai se identificar com o publicano. Quando Jesus está falando de Judas, você prefere se identificar mais com os outros discípulos do que de Judas. Nós, dentro do nosso interior, parece que a gente tem essa facilidade de querer agir como as pessoas, entre aspas, boas da Bíblia e não com as más. E a primeira dica que eu queria falar para você, quando você estiver lendo a Bíblia, é exatamente isso. Comece a enxergar você como um vilão. Então, quando você for abrir a Bíblia para ler, comece a olhar como você sendo o vilão, como você sendo a pessoa má daquela história, como aquela história, você sendo o pecador, você sendo o Golias, você sendo aquele que teve medo, você sendo aquele que traiu Jesus. Comece a olhar para uma ótica que você é o vilão. Nós somos os vilões. Jesus veio nos transformar, veio para nos trazer vida e vida em abundância, mas nós somos os vilões. Então, comece a se identificar com as pessoas pecadoras da Bíblia, em vez de só se identificar com as coisas boas. A segunda coisa é, você sabe que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando você for ler o Antigo Testamento, eu aconselho você a fazer o seguinte: procurar encontrar a Jesus Cristo. Sempre procure. O Antigo Testamento não é simples de ler, não é simples de entender. E a Bíblia, ela não é uma receita de bolo que você vai abrir o Antigo Testamento e vai ver assim, poxa, o povo deu 7 voltas em volta de Jericó e derrubou a muralha de Jericó. Então vou sair, vou dar 7 voltas em casa do meu vizinho e vou derrubar a casa do meu vizinho. Não, a Bíblia não é assim uma receita de bolo. Começa a ler todo o Antigo Testamento na perspectiva de procurar, de encontrar a Jesus. Porque o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar do anjo do Senhor em maiúsculo no Antigo Testamento, alguns estudiosos vão falar que é uma teofania, que está apontando para Jesus, para o próprio Jesus. No Antigo Testamento você vai ver bastante rei, sacerdote e profeta. E essas 3 pessoas, se você conseguir unir elas, você vai ver que elas estão apontando para Cristo, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o profeta. A Bíblia fala sobre isso. Então sempre quando for ler o Antigo Testamento, comece a procurar, escreve do lado um papelzinho assim, onde eu posso encontrar Jesus nisso. E a outra parte da Bíblia que a gente fala que existe é o Novo Testamento. O Novo Testamento é depois de Jesus, quando os atos que Jesus foi registrado, os discípulos que escreveram depois de Jesus. E no Novo Testamento eu queria te ajudar a buscar uma pergunta que é o seguinte: que foi que eles viram quando eles escreveram esse texto que eu não estou vendo? Porque é muito comum, quando nós começamos a ler a Bíblia com mais regularidade, a gente passar por textos que a gente já ouviu milhares de vezes na igreja, a gente não dá uma atenção, a gente não presta a atenção necessária, e isso faz a gente perder a conexão com a palavra, a conexão com o próprio Deus. Então, quando você estiver lendo o Novo Testamento, pensa o seguinte: o que essas pessoas viram que eu não estou vendo? Quando tiver Jesus falando da oração do Pai Nosso, tenta pensar o seguinte: o que os discípulos estavam vendo que eu não percebi? Como que foi esse momento? Como que as palavras de Jesus, com que entonação talvez ele colocou? Comece a prestar atenção em cada detalhe, cada palavra, cada sílaba, o que tem na oração do Pai Nosso. E assim a gente vai ver que nós vamos começar a encontrar coisas muito mais preciosas. Não se acostume com aquilo que você já leu. Sempre procura pensando o que eles viram que eu não vi. Então, lembrando, as 3 maneiras é sempre ler a Bíblia com uma perspectiva de que nós somos os maus, os vilões da história. Também, quando você for ler o Antigo Testamento, procure encontrar Jesus. Não fique procurando uma receita de bolo. E quando for ler o Novo Testamento, faça-se uma pergunta: o que eles viram no texto que eu não estou vendo?
Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a crescer no seu relacionamento com a Bíblia, vai te ajudar a querer ler mais a Bíblia. Se isso fez sentido para você, se esses 3 passos fez sentido para você, eu queria te encorajar. Deixa um comentário aí, escreve aí no comentário, ó, eu entendi. Se você não entendeu, escreve assim, ó, eu não entendi tal passo, eu não entendi tal coisa. Por quê? Porque esse canal tem o objetivo de ser simples e prático para todos nós entendermos. Então, eu gostaria de saber se está fazendo sentido para você, se não está fazendo sentido para você. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se foi abençoado, compartilha aí com outras pessoas se fez sentido para você, se inscreve no canal, se você não é inscrito, você sabe, toda terça-feira, às 9 horas, tem vídeo novo no canal, então continuo te esperando aqui com dicas práticas e simples para nós continuarmos crescendo nesse entendimento, nesse relacionamento nosso com Jesus Cristo. Até mais!